Bueno, primeiro eu quero só deixar um abraço ao querido amigo e músico Thales, a toda a turma aí de Bento Gonçalves, falar um pouquinho sobre a gaita, né? Sobre esse instrumento aqui. Eu acho que até para vocês em Bento Gonçalves, eu acho que é uma característica, uma coisa que faz parte da história também da cidade de Bento Gonçalves, né? Porque Bento com certeza teve a principal fábrica de acordeões, né, do Brasil, que foi a Todeschini, né, e que fazia realmente uma gaita diferenciada. Eu me lembro também de ter comprado gaita em Bento ainda na ativa. Quando eu comecei a tocar, Todeschini já não fabricava mais acordeões, mas eu cheguei a comprar acordeão da Scala, ainda em atividade, e era um bom acordeão também. Então eu tenho esse carinho por Bento também, porque eu buscava os acordeões e mandava arrumar meu acordeão no seu Danilo e no falecido Ivo Boldan, né? Então Danilo Arcari está lá firme ainda, segurando as pontas. Então isso é muito legal. Então eu tenho essa relação com o Bento muito próxima, principalmente por causa desse instrumento. Ele foi o sistema de inventar, né? Para variar, o chinês, né, inventou o Sheng, né, que é a palheta vibrando com ar, isso 3000 a.C., mas não era com o fole, não tinha esse sistema de produzir o ar, era soprando mesmo, era pelo pulmão. Então era um instrumento, quase um instrumento de sopro, mas com um sistema de som com a vibração da palheta. Depois, mais adiante, bem mais adiante, claro, um austríaco, Cyrillus Damiens, lá em 29, mais ou menos, 28, 29, ele produziu o primeiro acordeão como se conhece, com a caixa, com o fole. Então o primeiro que se tem assim, o registro do acordeão mesmo é do Cyrillus Damiens, o austríaco. Depois um inglês que patenteou, então tem essa briga da quem é o pai da criança, mas todo mundo sabe, no mundo inteiro, que o primeiro acordeão foi inventado pelo austríaco, né, Cyrillus Damiens. E eu acho que quem popularizou o acordeão isso a gente tem que acreditar a Itália, ainda hoje, né? A Itália hoje é a meca do acordeão, em especial uma região que é norte da Itália, perto de Verona, chamada Castelfidardo, é um piccolo paese, né? uma pequena cidade que vive da economia quase toda ela do acordeão. Quer dizer, é muito interessante, tu vai numa farmácia, tu vê naquelas vitrines acordeão, e aí tu pensa que é decorativo. Não, tem os medicamentos, tudo, e o acordeão que está ali é para venda. Aí tu vai numa loja de roupas, tem 2, 3 acordeões, né? Estão ali também para venda. É muito legal isso aí, realmente é a meca e o paraíso de quem gosta de acordeão. E um italiano, né, o Paolo Soprani, que era um entusiasta, daí um pouco mais adiante, em 1863 mais ou menos, ele começou lá na Itália a construir então, os acordeões, e a partir daí do Paolo Soprani, outras fábricas foram se instalando, foram sendo criadas, e ainda hoje existem diversas fábricas. As melhores fábricas do mundo ocidental, com certeza, estão hoje na Itália, principalmente nessa cidade, Castelfidardo. Então, essas gaitas vieram para o Brasil muito pela imigração, vieram primeiramente pela imigração, muito pela italiana, mas também a imigração alemã. Eu posso falar bem porque eu sou Becker Borghetti, né? Então eu tenho metade alemã por parte de mãe e metade por parte de pai italiano. Então o instrumento chegou primeiramente, os instrumentos fabricados na Europa, né? Instrumentos alemães e italianos. Os imigrantes traziam com eles o instrumento, mas depois eles foram fabricando, primeiro, claro, consertando, fazendo pequenos reparos, mas depois acabaram construindo fábricas aqui, a exemplo de Bento Gonçalves. Chegamos a ter 30 fábricas de acordeões no Brasil, quase todas no Rio Grande do Sul. Num determinado momento da história, nenhuma fábrica, todas faliram, todas desativaram ou migraram para uma outra atividade, a exemplo da Todeschini de Bento Gonçalves. Pararam de produzir acordeão, de modo que o acordeão ficou um período, não só no Rio Grande do Sul, no Brasil, sem ter nenhuma fábrica. Hoje, na ativa, existe uma fábrica em Santa Rosa que faz um acordeão com fabricação e comercialização chamada Minuano, que era a antiga Danielson, que depois virou Sapporo e agora Minuano.